O preço do combustível no mundo todo está para subir por conta do conflito entre Israel e Irã, só que a coisa no Brasil tende a ser bem pior do que no resto do mundo, pelo fato de que o Lula hoje está gastando muito dinheiro. Nós não temos preparo nenhum para enfrentar uma grande crise, sem contar que a gente ainda nem terminou de se recuperar da crise do Covid, então a tendência é que a situação piore muito. Então vamos conversar sobre isso. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Então sabemos que Israel foi atacado por aquele grupo que fica na Palestina. Israel está em uma incursão muito forte para acabar. Eles já assim, estão praticamente finalizando com esse grupo. Nenhum acordo de paz foi aceito por ambas as partes, né? As maiores exigências quase sempre vêm aí desse outro grupo e, sinceramente, eu penso que com um grupo terrorista você não negocia, cara, né? Você vai negociar o quê? Os caras, né? Enfim, a gente não pode nem entrar em certos méritos aqui nesse vídeo por conta das regras, das plataformas e tudo mais, mas digamos que um bandido entra na sua casa, ele está com uma faca indo para cima da sua filha e da sua esposa. Você só tem, por exemplo, uma pistola, um revólver, enfim. E daí você vai fazer o quê? Ah, não, ele não tá com uma arma do mesmo jeito, ele tá só com uma arma branca, então não posso devolver a ele na mesma com o recurso que eu tenho aqui, eu tenho que ir na mesma proporção, né? Eu tenho que ir na mesma proporção. É isso que o pessoal tá falando de Israel, né? Então vamos supor que uma pessoa entre na sua casa, tá para fazer mal para seus filhos, sua esposa, e daí você vai medir a sua ação para não ir de forma desproporcional para cima do bandido. Não, você faz o máximo possível, o seu melhor para impedir a agressão e para expulsar essa ameaça ou eliminar essa ameaça o mais rápido possível de dentro da sua casa. É isso que você vai fazer, né? Então é isso que Israel fez. Israel, que é uma das maiores potências militares do mundo, teve mulheres, crianças e homens também, né? Mas os homens normalmente eram eliminados. Mulheres e crianças eles ficam por mais tempo para ficar abusando e torturando. Então, Israel passou por tudo isso, atacou sim de forma desproporcional, concordo com o discurso da esquerda, foi desproporcional, concordo, mas também concordo que não vejo que eles deveriam fazer de outra forma. Foi desproporcional? Foi, mas você foi querer mexer com o maior poder militar do mundo e queria que eles respondessem no mesmo nível. Aí é meio complicado, né? Aí é meio esperar que os israelitas sejam idiotas. Bom, e daí, no fim disso tudo, a gente viu que outros países começaram a se envolver. Um desses países é o Irã, que é um grande produtor de petróleo. Irã começou a fazer ataques contra Israel. Até então, Israel começou a fazer ataques estratégicos contra o Irã, atacando regiões militares, bases específicas e tudo mais. Só que eles perceberam que o Irã começou a atirar para tudo quanto é lado, né? Fizeram um disparo de mais de 200 mísseis, depois vários outros disparos, enfim. E se você for ver, o sistema de domo de ferro de Israel, ele é muito eficaz, porque em proporção à quantidade de mísseis que foram disparados para aqueles que realmente acertaram o país, é uma proporção muito pequena, né? Eles feriram, tiraram a vida de menos de 20 pessoas, né? Então assim, poxa, eles precisam disparar 20 mísseis para ter uma métrica de tirar a vida de uma pessoa. Eu sei que é meio carniceiro fazer essa métrica aqui, né? É meio, sei lá, meio nojento, né? Fazer uma métrica dessa, mas, né, já fazendo. 20 mísseis para uma vida perdida. É uma proporção meio vergonhosa pro lado do Irã, né? Porque assim, um projétil desses, às vezes pode tirar centenas, talvez dezenas, talvez centenas de vidas de uma vez só. E eles gastam 20 para cada vida que eles tiram. Então o sistema Domo de Ferro de Israel está funcionando muito bem, mas isso tem um custo muito alto também, né? Com isso, então, como eles viram que o Irã não está seguindo uma estratégia, vamos desativar o poder militar de Israel, não, eles estão atirando para tudo quanto é lado, Israel já começou a também prejudicar o Irã diretamente, estão atacando poço de extração de petróleo, usina de energia elétrica, né? E com isso, como eles estão mexendo na produção de petróleo de um dos maiores vendedores de petróleo do mundo, o Irã é responsável por cerca de 5%
de toda a produção de petróleo do mundo. E alguns analistas já estão falando aí em cerca de um aumento para 150 dólares o preço do barril do petróleo. Eu fiz até uma estimativa com inteligência artificial aqui para identificar qual seria a proporção, tá? Eu vou falar aqui pela cidade de São Paulo, que é onde eu moro. Aqui, a gasolina, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, está em torno de R$ 5,60, R$ 5,80, algo mais ou menos assim. E com o preço do barril indo a 150 dólares, isso sem considerar o aumento do dólar, tá? A inteligência artificial aqui passou para mim que a gente teria uma proporção de ir ver a gasolina a 7,70, a R$ 8 mais ou menos o litro. Isso se a gente não contar com uma alta do dólar. Se bater uma alta do dólar aí, meu amigo, gasolina R$ 10 o litro, fácil, fácil. Daí você fala assim, pô, então agora eu não vou mais poder, vai ser mais difícil andar de carro, vou andar menos de carro, né? Isso vai ser ruim. Então, se fosse só esse o problema, tava bom. Tava ruim, mas tava bom. Mas a questão é, quando você mexe no combustível, toda uma cadeia de suprimentos acaba passando por sérias dificuldades. Por que eu digo isso? Porque você vai ver que um trabalhador médio, para ir para o trabalho, ele vai de ônibus. Pode ser que ele vá de metrô, enfim, trem, né? Mas normalmente ele vai de ônibus ou de carro. E isso tem um custo. Esse custo, quem paga é o empregador. Só que o empregador, ele paga até o ponto que aquilo compensar para ele, né? Sem contar que se ele não tivesse que pagar o valor do transporte para você, muito provavelmente ele pagaria um salário maior, né? Então a gente pode ver aí um encolhimento da economia, salários diminuindo, até porque ele não vai tirar da margem de lucro dele para poder pagar o funcionário, tá? Vamos ser sinceros aqui. Então ele vai ter maior gasto para ter mais funcionários, pode ser que ele realize certas demissões para equilibrar o quadro. Os produtos que ele vende, vamos supor que seja uma pessoa que forneça produtos para um supermercado. Esse produto vai ter que ser transferido do fornecedor até o supermercado. Esse transporte todo, existe um custo para sair do ponto A até o ponto B. Por consequência, esse custo vai ser refletido no valor do produto que está no mercado. Um produto que custa R$30, com o aumento no combustível, pode ser que ele venha a custar R$31, R$32, R$35, quem sabe. Com isso, a pessoa para se alimentar ela vai ter um custo maior. Novamente, o empresário que paga lá o funcionário, ele vai ter que pagar um valor a mais para a alimentação, ou a pessoa vai ter que consumir menos, entende? Então, preço do transporte, o custo do transporte mais alto, imediatamente aumenta o preço dos alimentos, porque alimento é um tipo de produto que ele consegue sentir a inflação mais rápido do que todo mundo, porque alimento é uma coisa que todo mundo consome todo dia, o tempo todo. Por consequência, como é um produto de alto fluxo de compra e venda, por consequência, ele é o primeiro a sentir o efeito. Depois é como se fosse uma pedra jogada no lago. O epicentro tem um grande abalo e todo o resto vão tendo abalos menores. Então, a gente tem uma tendência, cara, se o combustível começar a subir assim por conta dessa guerra, desse conflito todo, vamos ainda imaginar que o dólar não vai subir muito, né? Por consequência, o Brasil todo pode começar a sofrer uma recessão, uma crise muito forte. E o Lula hoje, ele gasta muito mais do que arrecada. Foram 246, aliás, bilhões de rombo no primeiro ano de governo. Ele prometeu que ia fechar com déficit zero, fechou devendo 246 bilhões no negativo. Daí que ele fez? No segundo ano, ele começou a tirar, não, esse gasto da estatal não conta, isso aqui não conta para meta, isso não conta para meta, ainda fazendo todo esse rebolado, todo esse jogo para tentar maquiar e martelar um resultado bom, fechou devendo 47 bilhões de reais. Terceiro ano, o pessoal fala em torno de 350 bilhões de reais que ele venha a fechar, né, no negativo. A gente não sabe ainda, né, mas se você for juntar o valor real dos prejuízos das estatais e tudo mais, 350 bilhões de reais. Então, assim, estamos diante de uma crise muito forte e o Lula
não quer saber de cortar gastos, de reduzir as viagens de luxo dele, de reduzir as coisas no geral, né? Então, olha, a situação pra gente não tá muito boa. Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais.